Muito bem-vindos a mais uma abertura do mercado com MBR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar seu day trade, seu trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E hoje é dia especial, né? Quarta-feira, super quarta, decisão de juros Brasil e Estados Unidos. E a expectativa é os Estados Unidos cortar 0,25 e o Brasil não cortar nada. Então, as probabilidades estão altíssimas para esse resultado. A questão fica exatamente para o que vai ser falado, né? O que o Powell vai falar, o que o Galípolo vai falar em relação a expectativas futuras, né? Se vai continuar corte, no caso dos Estados Unidos, se o Brasil vai começar a cortar aí a partir do início do ano, tal. Então é isso daí. Então essa semana nós temos um mercado meio lateral nos Estados Unidos por causa disso, acaba deixando lateral o mundo inteiro, a Europa também, e o Brasil continua na ressaca do Flávio Bolsonaro, né? Então ontem nós tivemos mais um dia ali, mais ou menos sem acontecer nada, né? Vamos ver se hoje a gente consegue alguma mínima volatilidade aí para fazer um trade legal e as direções ali já começam a ficar mais claras, né, a partir do momento que se consolida ali numa região, né, no caso, numa região de suporte do índice e numa região de resistência do dólar, né, então deixa uma configuração que dá para a gente operar, é isso que a gente espera aí para o dia de hoje, tá? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR, se você curte o conteúdo já deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã, no meu ex, @mdroberto, onde eu posto tudo sobre o mercado internacional. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor, não aconteceu muita coisa, como eu disse, né? Baixa volatilidade, o mercado mundial. E no SP 500 também, né? Não tem nenhuma definição assim de direção, porque está consolidado. Já o VIX está tentando fazer uma reaçãozinha aqui no fundo, né? Pode ser por conta da super quarta, aí já começando a expectativa, né? O que está volátil são os juros. Então, os juros 10 anos aqui dos Estados Unidos, apesar da expectativa de corte, né, do Fed, os juros de 10 anos estão subindo, né? Então, isso daqui não é um bom sinal. Vamos até olhar o de 30 anos, que está com o mesmo perfil aqui de pivô de alta, né? Isso daqui é um péssimo sinal. E na Europa está bem estressado, né? Então fez um pivô de alta aqui, nós tínhamos essa linha de tendência que vinha sendo respeitada de lá de trás, né? Posso até subir ela um pouquinho aqui, e agora está vindo de novo para essa região aqui dos 3%, né? Então muito ruim. O Reino Unido também está reagindo aqui ao fundo, né? Subindo um pouco, e o Japão continua no seu zigue-zague de alta. Então juros tudo para cima, né? Isso significa que Fed cortando juros, a gente tem aquele spread, né, entre os juros de curto prazo e os juros de longo prazo. Né? Indo aqui para o SP 500, está bem espremido, né? Então 2 dias de baixa, mas dentro de uma mesma região. Então, obviamente, chegou aqui no topo histórico, né? E agora ele está sentindo, isso é normal, né? Todo mundo que comprou aqui do fundo coloca a grana no bolso aqui nessa região, né? E depois se prepara para um próximo trade. A Nasdaq também bem apertadinho aqui, os candles, né? O Dow Jones ontem teve um dia de baixa, mas está aqui no topo histórico, né? Aí, isso daqui tem que tomar cuidado, tá? O pessoal começa a falar, mas isso daqui não é um ombro, cabeça, ombro, não sei o que, o mercado agora vai despencar. Não. Isso daqui, para virar um ombro, cabeça, ombro, esse negócio precisa realmente vir aqui perder esse pescoço, né? Então, antes disso, o que nós temos aqui é uma tendência de alta e o preço fez uma alta, chegou no topo histórico, está consolidado e tem tudo para continuar para cima, tá? Então, tira isso daí da cabeça. A mesma coisa, Russell 2000 está aqui no topo histórico, pronto para romper. Deixou aqui, olha, 4 dias já na mesma região de preço. Se romper aqui já tem um stop claro, né? A Europa aqui, o Eurostock 50, mesma coisa que eu falei, né? Nem lembro agora se foi Dow Jones, você tem esse topo aqui, aí o pessoal começa a falar, mas isso daqui agora, será que não vai virar um ombro, cabeça a ombro? Não, você olha esse gráfico aqui, ó, da esquerda para a direita, ele está subindo claramente, né? E o preço faz zigue-zague, então é normal, né? A Alemanha está aqui no meio da consolidação ainda, né? Nesse momento aqui, descendo um pouco. O Reino Unido também está no seu zigue-zague de alta, enquanto não perder fundo a tendência é de alta. França
continua aqui nessa consolidação de topo. A Espanha deu essa parada aqui, a Espanha deixando aqui uma consolidaçãozinha para um rompimento e uma compra aqui nos 16.900, né? Com um stop barato. A Espanha está muito forte, né? E a Itália continua enroscando aqui para romper dessa região aqui dos 44, mas a tendência é de alta, né? Indo para a Ásia, nós temos a China, que continua dentro dessa consolidação. Então, enquanto não perder fundo, a tendência é de alta. O Japão acionou essa bandeira de alta aqui, mas está enrolando demais, né? De qualquer forma, nós temos aqui, deixa eu dar mais um, nós temos aqui claramente uma compra aqui nesse rompimento com o stop aqui embaixo, né? Então, ele está demorando, mas se romper, deve ir com força, assim como, olha só, aqui ficou enroscando um tempão, depois que rompeu andou, né? Aqui também um tempão, depois andou, é normal do que o Japão tem feito, tá? Os mercados emergentes continuam no mesmo lugar. O EWZ parece aqui que marcou um fundo, nós precisamos obviamente aqui de mais um candle verde aqui para cima, né? Para formar um 2, 3, ainda não está formado, mas nós temos um fundo e aqui provavelmente um fundo mais alto e continuidade da tendência, tá? A Argentina ainda não rompeu, continua enroscando. O petróleo resolveu cair ontem e hoje, mas ainda não perdeu fundo, está consolidado, né? Minério de ferro, complicado aqui, né? Você vê, um zigue-zague, mas é uma grande consolidação, enquanto não sair daqui não tem nada. O cobre, ontem, aliás, hoje está tentando reagir aqui, ontem foi um dia de baixa, né? Então pode ser que esse negócio tenha sido só um pullback aqui nesse topo para fazer mais um pivô de alta para ir buscar o topo, né? O ouro continua consolidado, a prata ontem fez o rompimento aqui, maravilhoso, né? Então eu venho fazendo essa thread no meu X, né? Falando sobre a prata, vários posts, né? Ontem eu fiz mais um aqui, dando esse call aqui de compra, né? Que eu tenho falado todo dia. Então tá aqui, olha, quem me segue lá no @mdroberto recebe esse negócio aqui. Na hora que rompeu aqui, eu fiz o post falando aqui da entrada e tudo, em cima do post aqui do Silver Tsunami, que eu estou explicando o porquê que, numa thread aqui, o porquê que isso daqui está acontecendo e tudo mais, né? Até falando aqui da relação do ouro em relação à prata, né? Que provavelmente isso daqui deve cair e assim por diante, né? E também não sou só eu que estou falando, né? Depois eu postei também esse negócio aqui, saiu no Financial Times falando aqui sobre a prata, né? Olha aqui, ó, supply squeeze, né? Então, o tsunami aqui é o short squeeze da prata, né? Eu vi também uma matéria no Investing falando sobre isso, um post lá no Instagram, mas é esse negócio aí, né? Então todo mundo agora está falando sobre esse negócio aí que a gente está alertando faz tempo e hoje continua para cima aqui essa prata, tá? A platina, ontem teve um dia de alta, hoje está segurando, está bem perto do topo. O Palladium, se romper aqui tem compra. O urânio está bem configurado aqui para antes nós tínhamos aqui um stop mais caro, né, um stop aqui embaixo, agora ele está deixando aqui um stop mais barato, né? Então dá para fazer essa compra aqui com um stop aqui embaixo, tá? E aí você tem um belo um risco retorno para vir testar topo. O DXY continua na mesma aqui, engraçado, né? O juro se movimentando do jeito que está e o DXY parado aqui, com cara aqui de bandeira de baixa, né? Se o juros está subindo, o dólar não deveria fazer esse negócio, mas é o que o gráfico está falando, né? Porque ele perdeu esse fundo aqui e embandeirou, né? O próximo movimento normalmente é para baixo. Aí a gente tem o Bitcoin, que ontem teve um dia de alta, mas ele, como eu disse, né? Ele está vindo aqui nessa bandeira, né? Eu acho que ele vai continuar fazendo isso daqui, não no movimento explosivo, né? Mas vindo escorregando aqui até chegar nessa região e depois fazer uma perna de baixa, né? E o Ethereum ontem fez esse pivô de alta aqui, um belo do movimento, né? Hoje está meio parado, eu também acho que o Ethereum vem nessa região aqui dos 3.800 por aí, né? Das magníficas não tem nada de muito especial, porque não está muito movimentado o mercado. Vamos ver o Brasil aqui, o DI, olha, o DI para mim tem uma venda clara aqui, né? Então fez esse movimento aqui do Flávio Bolsonaro, né? E agora marcou um topo claro aqui, tem essa venda aqui nos 13, né? Então essa venda nos 13, ela tem 1 para 1 parcial aqui no fundo e depois deixar
o negócio rolar, porque para mim o ano que vem juros é só para baixo, né? O índice, para mim também ele está marcando fundo. Ontem deu essa espetada aqui para vir testar esse fundo, né? Então Charles Dow sempre diz que todo fundo merece um teste, né? E eu acho que ontem ele fez esse teste aqui. E aí agora, se a gente tiver aqui uma barra verde, a gente forma 1, 2, 3 e aí volta a tendência de alta. Então, entenda o seguinte, neste momento, né, ou na sexta-feira, isso daqui foi um puta de um drama, né, da história do Flávio, putz, caiu 4,4%, tal. Se você pegar isso daqui no longo prazo, a gente nem vai lembrar que isso daqui aconteceu, né? Então você vai ver que esse negócio aqui está subindo, né? E ele faz os seus zigue-zagues. Tem momentos aqui que dá umas pauladas para cima e corrige, dá uma paulada para cima, fez uma correção um pouco mais intensa, mas você vai ver, isso aqui é um fundo, aqui você tem fundo, aí você tem fundo, aí você tem fundo mais alto, e vai embora, e é o que provavelmente aconteça, tá? Então, falando aqui de 60 minutos, eu continuo com essa cabeça de compra, né? Ontem nós até fizemos essa venda aqui, né? Eu particularmente não fiz, porque o stop estava caro, mas tem muita gente que opera lá com a gente, que opera a venda logo na abertura, né? E aí é uma questão de probabilidade. Então você vê aqui, tem uma probabilidade hoje do índice para baixo. Então você faz a venda logo na abertura, deu uma bela de uma venda aqui, e o alvo estava aqui embaixo mesmo, né? Eu comentei lá 155 mil pontos, né? Ele parou um pouquinho antes, 155.600. E aí voltou. Então agora, o que ele deixou aqui de configuração é um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, né? E, obviamente, ele precisa confirmar esse rompimento. Então, a partir do rompimento do 160, a gente volta a operar comprado no índice, tá? Tá bem claro aqui esse negócio. O dólar continua aqui enroscado. Eu falei para vocês que eu achava que o dólar ainda ia voltar mais, mas quanto mais tempo ele fica aqui, maior a chance de ele romper esse 5.520, tá? Então, assim, se ele não perder esse fundo aqui do 5.420, quanto mais tempo ele ficar, maior é a chance da gente ter uma reversão dessa tendência de baixa aqui no diário, né? Então, nós temos esse zigue-zague baixista, né? E aí, o que acontece? Ele fez esse fundo duplo, aí agora ele está tentando romper, né? Se ele romper, o próximo destino é 5.600, aí ele faz um negócio assim e aí vira a reversão de tendência. Então, nós estamos no início desse processo, tá? As small caps, mesma coisa do índice, né? Entrou aqui uma força compradora que deixou essa sombra aqui, apesar do candle vermelho, né? Não está muito sobrevendido, não. Deixa eu até ver o índice se está muito sobrevendido. Também não. Mas olha, isso daqui para mim reforça a tendência. Veja que aqui ele fez uma correção razoável e ele chegou aqui nos 50%, né? E aqui também fez uma correção razoável, chegou nos 50%. Quando você tem uma tendência de alta aqui, ó, o IFR ele tende a ficar acima dos 50%, tá? Aí você faz uma correção forte, aí ele volta para cá. Mas normalmente na tendência ele costuma fazer isso daqui, tá? Olhando o Itaú agora, também deu essa reagidinha aqui, a partir de hoje, se fizer pivô no 60, volta a ter compra no Itaú, Bradesco a mesma coisa, volta a ter compra, tem que esperar pivô no 60, tá? O Banco do Brasil é uma situação diferente, né? Até nós falamos aqui dessa venda, se perder aqui com esse stop, porque o Banco do Brasil fez esse topo mais baixo, está aqui prestes a perder o pivô, isso daqui é uma bandeira de baixa, então o Banco do Brasil está numa situação diferente, né? A SAMB corrigiu bastante, ainda não deu sinal de reação, né? Então precisa esperar ainda. A Vale já fez uma reação ontem, então 60 minutos, se fizer pivô de alta, tem compra. E a Petro, enroscada aqui no meio, não recomendo se envolver, tá bom? Então, turma, é isso daí. Vamos ver se hoje a gente tem um desfecho dessa ressaca, né? E o mercado começa a andar novamente. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreva também no Instagram, @mfmodelo, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. No meu ex, @mdroberto, onde tem muito conteúdo sobre o mercado internacional. Se quiser operar com a gente no MACD, tem link na descrição do vídeo.